Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo. Já deixa o seu like aí, tá bom? Pra você não esquecer no final. Se você assiste os vídeos aqui no canal, mas ainda não é inscrito, tem um jeito muito fácil, muito rápido pra você ser inscrito e não perder nenhum vídeo que sai aqui. Se você perder realmente algum vídeo, aqui embaixo tem um botão escrito inscrever-se, tá bom? Aqui embaixo mesmo, só você clicar nele que você já vai estar inscrito aqui no canal, tá bom? Como eu disse pra você não correr o risco de perder nenhum conteúdo que sai por aqui. Já compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir, tá bom? Ao decorrer do vídeo aí também, se esse vídeo falar com você, se é um tema que realmente você estava precisando ouvir, deixa seu comentário aqui embaixo, tá bom? E bora pro nosso vídeo de hoje. E eu quero falar com vocês sobre você não vai parar. Essa situação que tá acontecendo na sua vida, seja ela qual for, esse medo, essa insegurança, essa crise de pânico, crise de ansiedade, essa depressão, essa tristeza, enfim, o que tiver acontecendo na sua vida, isso não vai te parar. E você pode falar assim: ah, Lorena, você não sabe o que tá acontecendo na minha vida, eu realmente tô com vontade de desistir, de largar tudo pra lá, porque eu não tô conseguindo, não tô dando conta, meu emocional tá muito abalado, eu tô com muito medo, muita ansiedade, enfim. Quero te dizer que eu te entendo. Claro que eu posso não entender exatamente o que você tá passando em alguma situação. Eu quero trazer pra vocês algo que aconteceu comigo, né? Que eu também tava com vontade de desistir de uma determinada coisa, porque aquilo tava me gerando uma insegurança, um medo. E eu falei assim: meu Deus, eu não vou conseguir fazer isso, né? Essa situação que eu precisava passar por ela. Eu falei assim: eu não vou conseguir, eu acho que eu vou desistir. Mas aí eu pensei, eu não posso desistir, porque eu preciso fazer essa questão. Essa situação, ela precisa acontecer. É pro meu bem, enfim. Mas eu queria desistir. Eu fiquei com medo, né? Fiquei ansiosa, enfim. E eu queria realmente falar assim: eu não vou fazer não. Isso também, quando acontece essa situação, faz com que a gente pense que é besteira a gente orar por isso. E que Deus vai achar que é uma bobeira e vai falar... E a gente pensa assim: nossa, mas é uma coisa tão boba, uma coisa tão pequena. Eu acho que Deus vai, sabe, vai olhar pra mim e vai falar: nossa, mas isso é uma coisa tão boba pra você orar. Mas não, Deus não pensa dessa forma, né? Nós precisamos orar sobre as coisas também que nos dão medo, sobre os dias que nos dão medo, os dias que são difíceis, porque esses dias, eles também existem. E nós precisamos entender isso para que quando esses dias chegarem na nossa vida, quando essas situações difíceis passarem pela nossa vida, a gente realmente, não só nesses dias, né, mas a gente também entender que a gente pode e deve entregar para Deus essa situação. Quando a gente passa por alguma situação que nos deixa ansioso, com medo, querendo fazer a gente desistir, pode ser que, como eu, você pensou assim: nossa, eu acho que só eu sinto isso, eu acho que só eu penso assim, eu acho que só eu passo por essa situação. E isso é uma questão que eu acho que é o nosso inimigo, ele tenta fazer com que isso venha à nossa mente para que a gente realmente, como eu disse, não ore sobre isso, faça com que a gente ache que ninguém vai entender o que a gente tá passando, o que a gente tá sentindo, e nem que o próprio Deus vai entender, por ser uma situação muito pequena, uma situação muito boba. E de fato, tem pessoas que podem não entender, porque quando a gente tá sentindo algo, a gente é que sabe a proporção que isso tem na nossa mente, a proporção que isso tem na nossa vida. Nem sempre, claro, as outras pessoas elas vão entender. Mas isso não pode deixar e não pode fazer com que a gente pense que a gente tá sozinho nessa, sabe? Com que tem gente que não vai entender, porque tem gente que vai entender. Tem gente que vai entender justamente por já ter passado por essa situação semelhante que você está passando. E tem até uma música que tem uma parte que toda vez que toca ela, assim, eu falo: nossa, parece que tá falando pra mim. Fala assim: eu já falhei tantas vezes, eu já achei que era o fim. Então, talvez por muitas situações que já aconteceram na sua vida, você achou que era o fim. Você achou que você não ia vencer aquela situação e você venceu, você passou por ela e hoje você tá aqui, né? Você pode contar isso para outras pessoas, falar: olha,
eu já senti isso, eu já passei por isso, mas eu venci, eu consegui passar por essa situação. Mas de fato, quando a gente tá vivendo aquilo, às vezes a gente acha que não vai conseguir passar por aquilo, que é muito difícil, que é muito grande. Gente, Deus, ele é um Deus muito detalhista. Então, às vezes a gente ora por uma situação que a gente acha que é muito pequena, que é muito boba, mas ele tá ouvindo e ele nos responde com coisas muito simples, sabe? Mas que a gente entende que é Deus falando. Eu quero comentar alguns trechos, assim, pra vocês que eu vi, né, ao decorrer dessa situação, desse pensamento que eu tava sentindo. E uma delas é o seguinte: haverá dias ruins. Então, não tô te prometendo aqui, nem Jesus fez isso, de prometer que não existiria dias ruins, não existiria situações ruins, não. Até nos alerta de coisas, de situações ruins que vão acontecer. Então haverá dias ruins, haverá dias bons, mas haverá Deus em todos eles. Cristo não anula os dias difíceis, mas como é bom ter Cristo nos dias difíceis. Não tem essa falsa sensação de que você não vai passar por coisas ruins, por coisas difíceis, por sentimentos, por frustrações, por emoções conturbadas. Você vai passar, eu vou passar, você já passou, eu já passei. E muitas pessoas passam, mas entenda que, independente do dia, se ele é bom, se ele é ruim, Deus está em todos eles. E Deus, ele realmente passa por aquilo com a gente, sabe? A gente realmente não está sozinho. Quando a gente tá passando por algum momento assim, alguém fala isso com a gente, sabe? De, você não está sozinho. Parece uma coisa muito boba, muito clichê, mas é verdade, sabe? A gente não tá sozinho. E por mais que outras pessoas não compreendam tão bem o nosso sentimento, Deus, ele compreende, ele realmente não nos deixa só, sabe? A gente não passa por essa situação sozinho, a gente não permanece nela também. O que eu vi também é que, assim como os dias ruins, eles vêm, eles também vão. Então, não pense que essa situação na sua vida, ela é permanente. Não, pelo contrário, ela é temporária. Ela vem, né? Esse sentimento ruim, ele vem, o medo, ele vem, a ansiedade, ela pode vir, mas ela vai, sabe? Ela vai passar. E outra coisa que eu quero te dizer, que é o título desse vídeo, é que você não vai parar. E que essa situação, que esse medo, ele não vai te parar, que essa ansiedade, ela não vai te parar, essa depressão, seja lá o que você tá sentindo, isso não vai te parar. E por que eu tô dizendo isso? Porque isso foi algo que veio de encontro ao meu coração nessa situação que eu compartilhei com vocês e em tantas outras situações. Isso não vai te parar. Mas algo que a gente precisa compreender durante esse vídeo aqui, agora que eu tô falando pra vocês, é que, com certeza, Deus, ele não quer que você fique preso nessa situação permanentemente. Mas você precisa entender que você precisa agir apesar dessa situação. Você precisa romper apesar desse medo. Foi o que aconteceu comigo. Eu tava com medo, né, sobre essa situação que me deixou ansioso, me deixou com medo. Mas eu fui lá e fiz apesar daquele medo, apesar daquela ansiedade, apesar daquele pânico. Então, se você deixar com que essa situação te paralise, aí você pode permanecer, aí você pode talvez viver nessa situação tão ruim que tá acontecendo. Aí, esses dias ruins que eles vêm para todos, mas eles também passam, talvez ele pode ficar por muito mais tempo do que deveria ser na sua vida, porque você talvez não tá agindo em cima daquilo que tá acontecendo com você. Você tá deixando com que essa situação ela te paralise de alguma forma. E isso não pode acontecer. Então, às vezes, assim como eu, você pode se achar muito bobo, assim, sabe? Falar, nossa, mas eu tô passando por isso. Nossa, o que será que as outras pessoas estão pensando por eu estar passando por isso? Ou por eu estar sentindo isso, vivendo isso. Uma coisa que realmente me veio na mente é que, independente disso que você tá sentindo, independente desse medo que você tá sentindo, que tá passando pela sua vida, ou seja, esse dia ruim que tá passando pela sua vida, isso não te paralisou. Você foi lá e fez, apesar do seu medo. E isso faz com que você vença aquele medo. Isso faz com que você vença aquela situação, porque aquela situação, aquele medo, ele não te parou. Você não vai parar, ou essa situação específica que está acontecendo na sua vida não vai te parar,
é se mesmo com medo você for lá e fazer. Tem até uma frase, eu acho que fala isso, né? Deixar de fazer algo por não ter medo, mas é fazer esse algo apesar do medo. Então, não quer dizer que você não vai sentir medo na sua vida, você não vai sentir ansiedade em algum momento, você não vai sentir um pânico, assim, alguma questão emocional, ou, sabe, realmente você não vai se sentir paralisado em algum momento. Mas é o que você vai fazer quando você estiver nessa situação. Você vai deixar com que isso te vença, te paralise pro resto da vida, ou você vai vencer isso, você vai agir, você vai ir apesar daquilo que você tá sentindo, apesar desse sentimento que tá tentando te travar de alguma forma. Então foi exatamente isso que eu anotei, que existem pessoas que os medos as param, as paralisam, mas existem pessoas que continuam apesar do medo. Então, qual é a pessoa que você vai escolher ser hoje? Não só escolher, porque eu sei também que às vezes a gente pensa assim, né, realmente às vezes, e Deus fala com a gente assim, né, não tenha medo, vai, eu estou com você, não sei o que, mas quando a gente chega na situação é um pouco mais difícil, às vezes, de você bater de frente com aquela situação, de você realmente, sabe, se posicionar, de você ter coragem naquela situação. Eu sei que na teoria e na prática é um pouco diferente, mas é você se lembrar disso e entender que o que eu vou fazer apesar do que eu estou sentindo. Eu vou deixar com que essas emoções elas me dominem, eu vou continuar aqui deitado assim com medo, ou eu vou levantar e vou vencer esse medo, vou vencer essa situação com a ajuda de Deus. O que você vai fazer apesar daquilo que você tá sentindo? É isso que vai ditar se você vai conseguir, né, de uma certa forma sair aprovado nessa situação ou não. Então, assim, vai em frente apesar daquilo que tá acontecendo na sua vida. Às vezes a gente também não gosta de buscar ajuda, de realmente falar com alguém aquilo que tá acontecendo, e isso também faz parte do nosso processo de ir apesar do medo, ir apesar daquela situação que tá tentando nos paralisar e nos deixar, assim, estagnados naquele lugar de alguma forma. Isso acontece para todo mundo. Isso não é só com você, isso não acontece só com você. Às vezes você pode olhar para a vida de outra pessoa e falar, eu acho que aquela pessoa ela não tem medo nenhum, ela é muito corajosa, ela é isso, ela é aquilo, ela sabe se posicionar. Mas aquela pessoa, ela tem as questões dela, né? Ela tem as próprias dificuldades, ela tem os próprios pensamentos e sentimentos em relação a coisas que talvez você tem coragem e a outra pessoa não. Ou às vezes tem os mesmos medos que você, mas aquilo às vezes não deixa transparecer que, né, ela tá sentindo, que ela tá vivendo aquela situação tão constrangedora também, sabe? Porque eu sei que às vezes a gente se sente assim. A gente tá numa situação e se sente até constrangido, se sente até com vergonha daquela situação, mas você não precisa ter vergonha. Você não precisa sentir, sabe? Eu sei que às vezes é desconfortável mesmo, até você falar sobre esse assunto às vezes, mas não se sinta assim, porque você não passa por isso, você não é a única pessoa que passa por essa situação. E como eu falei, o que vai ditar, né, se você vai realmente conseguir sair daquela situação com uma nova mentalidade, com uma nova visão daquilo, é como você vai agir e reagir em cima dessa situação. Você tá aí ao longo desse vídeo pensando em todas as situações, em todas as questões que tá te deixando assim com medo de fazer, com medo de avançar. Então é essa situação que você tem que orar sobre isso, né? Como eu falei, não achar que isso é uma bobeira, que isso é uma coisa muito pequena para Deus, e caminhar em direção ao que você vai fazer com essa situação. E eu declaro sobre a sua vida, tá? Que essa situação, ela não vai te paralisar. Que você vai vencer apesar dessa situação. Você não vai parar, mas você também precisa tomar uma iniciativa, né? Ter um posicionamento sobre essa situação que tem acontecido na sua vida. É isso, eu espero que esse vídeo tenha falado com vocês. Como eu falei, se falou, deixe seu like, tá bom? Deixe seu comentário aqui embaixo. E compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conhece e que você conseguir. E eu te espero no próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!